Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Bom dia, transformadores. Excelente domingo a todos. Hoje Jesus chega com os discípulos a uma região chamada Cesareia de Filipe. Era uma cidade marcada por templos, por imagens de deuses e pelo poder de Roma. E é justamente ali que Jesus faz a pergunta. Primeiro ele pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem com aquilo que tinham ouvido: João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. E Jesus escuta. E então já faz outra pergunta que não permite uma resposta dos outros. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora não adianta repetir o que os outros dizem. Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É uma resposta que nela está o centro da fé cristã. Jesus não é apenas um profeta, não é apenas um homem extraordinário. Pedro reconhece nele o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz que Pedro é feliz, porque essa resposta não veio simplesmente de uma conclusão humana. Foi o Pai quem revelou isso. Porque uma coisa é saber coisas sobre Jesus, outra é reconhecer quem ele é. Gente, eu posso saber o que a igreja ensina, conhecer passagens da Bíblia, frequentar a missa, saber rezar, falar de Deus e ainda assim tomar as decisões mais importantes da minha vida como se ele não tivesse nada a ver com elas. A pergunta de Jesus, ela continua sendo feita. E você, quem diz que eu sou? E não é a pergunta para responder com palavras apenas, porque a resposta deve aparecer na vida. Aparece quando eu preciso escolher, quando eu preciso perdoar, quando eu estou diante de uma tentação, quando estou no secreto, quando seguir Jesus começa a custar alguma coisa. E é aí que a resposta deixa de ser uma frase bela e começa a virar fé. Porque há poucos capítulos, Pedro estava andando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, caminhava. Quando percebeu o vento, teve medo e começou a afundar. Jesus segurou e disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? E agora, pouco tempo depois, é o mesmo Pedro que está diante de Jesus e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É o mesmo homem. É com suas fraquezas, com sua fé, com suas quedas. Jesus não escolheu Pedro porque Pedro fosse um homem sem falhas. Escolheu porque a graça de Deus pode trabalhar através de um homem de verdade, real. E depois dessa profissão de fé de Pedro, vem uma coisa grandiosa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Preste atenção na sequência. Antes de entregar as chaves a Pedro, Jesus perguntou quem ele era. Primeiro vem a fé, depois vem a missão. Jesus continua: Eu te darei as chaves do reino dos céus.
E para quem conhecia as escrituras, essa imagem das chaves não era qualquer coisa. Ela lembrava a casa de Davi, o administrador que recebia a chave do reino. Jesus está apresentando Pedro como aquele que recebe uma missão única no seu reino. E por isso a igreja sempre reconheceu nessa passagem a primazia de Pedro. E nele um ministério que continua em seus sucessores. Pedro recebe a autoridade para ensinar, governar e confirmar seus irmãos na fé. Mas existe uma coisa que eu acho mais importante. Jesus não diz: Pedro, você nunca vai errar. Ele conhece Pedro, conhece suas fraquezas, conhece o que ainda vai acontecer. A promessa é outra: eu construirei a minha igreja. A promessa não foi Pedro, nunca vai falhar. A promessa foi: eu construirei a minha igreja. Isso também deve mudar a maneira como a gente olha para a igreja. A igreja não depende da perfeição dos homens que existem. Ela pertence a Cristo e é Cristo quem sustenta a sua igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. E Mateus aqui usa uma imagem forte, a linguagem das portas da morte, dos mundos dos mortos, das forças que parecem ter poder sobre a vida. Jesus está dizendo que a morte não terá a última palavra sobre aquilo que ele está construindo. E isso nunca significou que a igreja não vai sofrer. Ela sofre, nós sofremos. A história da igreja tem perseguição, pecado, escândalo, crise, divisão, mas nenhuma dessas coisas consegue fazer Cristo abandonar aquilo que é dele. Porque tem momentos em que a gente olha para a própria vida e pensa que alguma coisa já não tem mais nem jeito. É uma família que se desmancha, uma pessoa que se afasta de Deus, uma fé que foi ficando ali fria. É uma dor que já dura tempo demais. E a palavra nos lembra: o poder da morte não terá a última palavra. Cristo continua construindo e ele também pode construir em nós. Mas existe uma pergunta que nunca devemos deixar de lado. E vós, quem dizeis que eu sou? É possível sim passar anos dentro da igreja e nunca deixar essa pergunta criar raiz no coração. É possível falar de Jesus e não confiar tanto assim nele. É possível conhecer a doutrina e não permitir que ela toque nossas escolhas diárias. É possível receber até a Eucaristia e continuar alimentando uma mágoa que não queremos desapegar. A pergunta chega ao dinheiro, ao trabalho, aquilo que faço quando ninguém está olhando, chega à pessoa que eu ainda não consegui perdoar, chega ao que eu escondo até de mim mesmo. Quem é Jesus para mim? Ali. E é aí que a fé fica concreta. E Santo Agostinho percebeu algo muito belo quando falou de Pedro como pedra. Pedro é chamado de pedra por causa da fé que professou. A força não estava simplesmente em Pedro, estava naquele que o chamou. Isso também vale para nós. Cada um de nós é uma pequena pedra nas mãos de Cristo. Não somos perfeitos, mas Ele pode fazer alguma coisa com a nossa vida quando deixamos que Ele a conduza. A nossa fé ainda tem muita coisa para aprender. A nossa vida está cheia de contradição. Mas a pergunta continua: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E hoje, essa resposta precisa sair da nossa boca e chegar à nossa vida, às nossas ações. Cristo não quer ser apenas uma parte da nossa rotina. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Isso aparece nas escolhas concretas, na maneira como tratamos alguém, como enfrentamos uma dor, como usamos os dinheiros, perdoamos e permanecemos de pé quando tudo parece desabar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Eu conheço as minhas fraquezas. Conheço também as vezes em que minha fé vacila. Mas não quero construir minha vida longe de Ti. Ensina-me
a confiar em Ti. Ensina-me a permanecer na Tua igreja. E quando eu esquecer quem Tu és, faz-me ouvir novamente a Tua pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Que a minha resposta não fique apenas nas palavras, que ela apareça na minha vida, naquilo que eu faço, naquilo que eu escolho, naquilo que ainda preciso entregar a Ti. Porque a igreja é Tua, a promessa é Tua, e nós estamos nas Tuas mãos. Paz e bem.